Saudações, eu vou fazer minhas as palavras do Berhan, do Moon of Alabama. Ele disse: os Estados Unidos, por meio da OTAN, construíram um exército ucraniano com a intenção de usá-lo contra a Rússia. Como o secretário-geral da OTAN, o norueguês Stoltenberg, orgulhosamente afirmou, abre aspas, como você sabe, os aliados da OTAN fornecem níveis sem precedentes de apoio militar à Ucrânia. Na verdade, os aliados da OTAN estão lá desde 2014, época do Euromaidan. Treinaram, equiparam e apoiaram as forças armadas ucranianas. Fecha aspas. A recente guerra foi lançada pela Ucrânia em 17 de fevereiro, com barragens de artilharia contra as repúblicas do Donbass. Sanções maciças contra a Rússia foram introduzidas 3 dias depois. O exército russo finalmente marchou para a Ucrânia ainda no mês de fevereiro. Demorou apenas algumas semanas para reconhecer que as sanções, como se esperasse, falhassem completamente. Nos primeiros dias, o rublo caiu apenas para voltar muito mais forte. Não houve escassez para os consumidores russos. As indústrias russas continuaram zumbindo, mas as sanções esmagaram alguém, o Ocidente, especialmente seus consumidores. Ao longo dos anos, os Estados Unidos e a União Europeia suspenderam sanções contra produtores de petróleo, como o Irã, a Venezuela e a Rússia. Eles também destruíram parte da indústria petrolífera da Líbia. No total, as sanções mantiveram cerca de 20% da produção global de petróleo fora dos mercados, ou os tornaram muito difíceis de comprar e vender. Além disso, as relações dos Estados Unidos com os principais produtores do Oriente Médio, especialmente a Arábia Saudita, esfriaram. No final de 2021, os preços ao consumidor dos produtos de hidrocarbonetos explodiram, quando eles ameaçaram inviabilizar as chances do democrata no meio do mandato. O presidente Biden, usou o dinheiro dos contribuintes na forma da reserva estratégica de petróleo para subsidiar o preço da gasolina. Quer dizer, eles são liberais apenas em teoria, só quando convém. Assim, os Estados Unidos e 5 outras potências mundiais anunciaram um esforço coordenado para explorar seus estoques nacionais de petróleo, tentando reduzir o aumento dos preços do gás que irritou consumidores em todo o mundo. A medida pareceu decepcionar os comerciantes de petróleo, que esperavam que o presidente Biden anunciasse uma liberação maior da reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos, que é a maior do mundo, então com 620 milhões de barris. O esforço conjunto, o maior de todos os tempos de liberação de reserva estratégica em vários países, destinava-se a lidar com as flutuações na oferta e demanda do petróleo, disseram funcionários do governo. E foi um tiro na proa da OPEP+, o nome da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, bem como a Rússia e outros países. Biden pressionou esses países a aumentar a produção de petróleo, mas sua pressão foi rejeitada. A medida podia trazer uma resposta na próxima semana, quando um grupo realizaria a sua reunião mensal. Embora pudesse levar esse país a aumentar a produção, poderia também facilmente empurrar o cartel para restringir ainda mais a oferta e aumentar os preços globais. E foi exatamente o que aconteceu. Desde 2021, o estoque de petróleo dos Estados Unidos caiu cerca de 31%, com 2021 começando com 638 milhões de barris e hoje existindo pouco mais de 415 milhões. Os Estados Unidos, dessa forma, não só sancionaram grandes produtores de petróleo, como também instigaram a guerra contra o terceiro maior, Rússia, e chatearam o segundo maior, Arábia Saudita. Isso porque o dono das maiores reservas, a Venezuela, e da quarta maior reserva, o Irã, já estava sob sanção. Olha só. O auge dessa estupidez foi a ideia de limitar o preço permitido a ser pago pelo petróleo russo. Um ator sensato concluiria que as sanções foram um erro e que suspendê-las ajudaria mais a Europa do que a Rússia. Mas não, as pseudo-elites dos Estados Unidos e da Europa não eram mais capazes de agir de maneira sã. Em vez disso, eles estavam dobrando a aposta com o esquema de sanções mais louco que já se ouvira falar. A União Europeia avançou ainda mais no plano ambicioso, mas não testado, de limitar as receitas petrolíferas da Rússia. De acordo com o plano de Jerico, um comitê, incluindo representantes da União Europeia, do G7 e outros que concordavam com o preço único, ou seja, os países do Oeste Coletivo, com Coreia do Sul, Japão e Austrália,
se reuniriam regularmente para decidir sobre o preço pelo qual o petróleo russo deveria ser vendido. Ouçam só a audácia! E que isso mudaria com base no preço de mercado. Como você faz um grande produtor de uma mercadoria rara vender esses bens abaixo do preço geral de mercado? Me explica. A menos que você tenha um cartel de compradores, um oligopsônio, né, muito forte, que também possa comprar um produto de outro lugar. Você não pode fazer isso com sucesso. É uma impossibilidade econômica. Na verdade, eu já falei sobre isso. É tanta burrice que nem na Unisquina mais humilde, por correspondência, essa ideia seria aventada, certo? De maneira séria. Então, a Rússia acabou declarando que não venderia o petróleo a nenhuma parte que apoiasse o regime de fixação de preço do G7. E foi por isso que nem China, nem Índia, nem qualquer outro país além da União Europeia e dos Estados Unidos concordaram em agir a essa ideia ridícula, né? Em aderir a essa ideia ridícula. Correto? Então, um mês depois, a OPEP finalmente reagiu e diminuiu a sua produção em 2 milhões de barris de petróleo por dia. Para alguns desses países, o preço do petróleo em torno de $80 por barril é simplesmente uma exigência do orçamento, certo? Assim, o entendimento silencioso que surgiu da viagem de Biden foi que a Arábia Saudita aumentaria sua produção em 750 mil barris por dia e que os Emirados Árabes Unidos seguiriam o exemplo com mais 500 mil barris por dia, o que derrubaria os preços do gás e pioraria a capacidade do presidente Putin de financiar a guerra, que estava se estendendo por muito mais tempo e com baixas ainda maiores do que as que Biden esperava. Na verdade, com o aumento vertiginoso dos preços do petróleo, a Rússia estava ganhando dinheiro a cada dia de guerra. Continua ganhando. Cada dia de guerra, a Rússia está ganhando $1 bilhão. Perfeito? Bom, então, o que aconteceu? O aumento dessa produção, principalmente na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, foi fugaz, durou apenas julho e agosto. Seus líderes, e na verdade os de toda a OPEP, temiam um espectro da recessão global estaria derrubando os preços de 120 para $80 o barril. Abaixo desses níveis, eles temiam, os orçamentos precisariam ser cortados e a estabilidade social seria ameaçada. Então, os sauditas tiveram que agir para retomar o controle dos preços, mas isso é assunto para o outro vídeo.